São 12 horas e 20 minutos, já estamos de volta aqui no programa Alô Litoral nessa quinta-feira e, como de costume, como de praxe, toda quinta-feira nós temos aqui a presença do nosso amigo, o Dr. Álvaro Luiz, sempre trazendo um assunto importante relacionado à saúde, relacionado ao bem-estar, né? Seja físico, seja mental, né? Então o Dr. Álvaro sempre tem uma palavra aqui e, claro, evidente, tirando dúvidas acerca dos mais variados assuntos. E a nossa pauta de hoje, nós vamos falar de dois assuntos, eles deveriam caminhar juntos, né? Mas a gente tem um problema sério no Brasil e o Dr. Álvaro é que vai nos dizer realmente por que sustentabilidade, né, ela não é realmente levada a sério nesse país, ou pelo menos na sua totalidade, em função da corrupção que nós temos aqui. Então são dois assuntos, sustentabilidade e corrupção. Nós vamos começar a falar, né, com relação à sustentabilidade. Boa tarde, doutor Álvaro Luiz. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Souza. Boa tarde, ouvintes dessa emissora potente e que tem uma credibilidade enorme na nossa região. Basta ver que eu estava, Marcelo, dando um passeio no fim de semana aí, né, na Baía de Camamu e lá pelo Sapinho, pelo Goió. Estava já almoçando e do outro lado da mesa tinha um grupo de umas 8 ou 9 pessoas e de repente essas pessoas, uma já me conhecia, mas falaram comigo, o tema da conversa foi exatamente as nossas entrevistas, né? Isso é bom demais saber que as pessoas estão não só ouvindo, mas prestando atenção. Prestando atenção, discutindo entre elas. Verdade. Então, doutor Álvaro, sustentabilidade e corrupção é o nosso tema de hoje. Sustentabilidade, todo mundo sabe que é você criar políticas públicas de desenvolvimento da sociedade, preservando os recursos naturais, fazendo com que o progresso chegue numa determinada localidade, mas preservando aquilo que é de natural, aquilo que a natureza deixou. Claro, é evidente que nós temos bons exemplos disso, várias ONGs, várias empresas, e na própria política nós sabemos que tem bons exemplos disso. Mas, na opinião do senhor, o senhor acha que o Brasil hoje tem feito o seu papel em relação à sustentabilidade? Acho que não. Por que o senhor acha que não? Nós abordamos na semana passada assim, o conceito de sustentabilidade que você agora completa de uma forma bastante clara. E eu trouxe uma palavra, né? A sustentabilidade é como minha avó dizia: quem come e guarda, né, põe a mesa várias vezes. A sustentabilidade é você usar sem abusar, é você usar sem destruir, é você usar para a sua geração, mas pensar que existem gerações futuras. Então, quando conceituávamos a sustentabilidade no programa passado, da quinta passada, a gente dizia que a sustentabilidade era social, porque o homem se dizia: se não for bom para mim, eu não vou fazer. Então tem que ser sustentável socialmente para o ser humano. Tem que ser sustentável economicamente. Claro. Né? Economicamente. A gente vê, nós estamos num país, Marcelo, onde as pessoas tomam cartão de crédito emprestado, cheque emprestado, né? Onde as pessoas às vezes chegam com um documento, o médico passa muito por isso, chega um documento, um relatório médico, um laudo médico, diz assim: olha, doutor, tal autoridade mandou aqui só para o senhor assinar embaixo, né? Quando o médico assina embaixo, ele está assinando com uma opinião técnica. E dando veracidade. Veracidade àquilo, né? Se ele fizer errado, ele está assinando errado, ele está sendo passível de punição na esfera civil. E muitas vezes o cidadão não sabe nem do que se trata, na verdade. Normalmente são pessoas, né, de baixa formação cultural que, na sua ingenuidade, pensam que é só: doutor, carimbe aqui. O fórum mandou esse documento para o seu carimbar. Você tem que esclarecer: não é só eu carimbar, eu tenho que carimbar, assinar, mas antes eu tenho que ler o texto, ter noção daquilo que ler o documento. Exatamente. E saber o que é que eu estou assinando mesmo, porque ninguém assina um cheque em branco, né? Ninguém assina um cheque em branco. Aliás, Lula assinou um cheque em branco para Roberto Jefferson e deu no que deu o mensalão.
Confusão. No início da sua palavra em relação à sustentabilidade, você falava em relação ao consumo exacerbado, fora dos padrões, né? Ou seja, o consumismo é um dos inimigos número 1 da sustentabilidade. O consumismo é um dos inimigos número 1 da sustentabilidade. Você veja que as pessoas, de um modo geral, gastam muito mais do que podem, né? Estão sempre endividadas, que o apelo capitalista, o apelo pelo consumo é uma coisa exagerada. Lembre-se daquela entrevista da moça do Bolsa Família, que ela disse que ganhava 300 e tantos reais do Bolsa Família, mas disse que uma calça para a filha dela ela não comprava por menos de 300 reais. Imagine, né? Quer dizer, esse é um quadro que se vê no Brasil. Um outro, Marcelo, muito importante é a gente retornar àquele herói sem caráter, né? O Macunaíma. Macunaíma, né? Era o herói sem caráter. Tudo tá bom, tudo tá certo, tudo se dá um jeitinho. Ou então a lei de Gerson que diz temos que levar vantagem em tudo que circulou aí na televisão e nunca mais esqueceu, ficou sendo um símbolo, um ícone, né? desse tipo de caráter muito pouco cuidado que se disseminou na cultura brasileira. E os políticos não são diferentes do povo, né? Não adianta a gente aqui apontar A, B ou C, mas adianta a gente olhar para frente, olhar para uma formação de melhores políticos, olhar para a reeducação do povo, para que a cidadania do povo ascenda de tal modo que o político não possa corromper. Até porque o político corruptor ou político corrupto, ele é fruto do voto popular. Ele é fruto do voto popular que já começa corrompido, né? Porque alguns votos são comprados e outra, onde tem um corruptor, tem um corrompido, né? Então, se alguém é corrupto e ele está no papel de corruptor, ele comprou alguma coisa indevidamente, alguém foi corrompido. Então, se diz que as coisas começariam pela consciência do voto, né? Pela consciência do voto. Se alguém comprou seu voto, ele já pagou. Você não tem mais nada para reclamar. E nem ele tem compromisso. Ele não tem mais nenhum compromisso. E isso talvez seja a grande raiz sociológica do problema. Em resumo, quando a gente junta o descaso, a cultura macunaímica de alguns setores e a falta de consciência de cidadania das pessoas. Doutor Álvaro, de que forma a nossa sociedade ela pode reverter? Claro, é evidente que o senhor já está citando alguns exemplos, mas assim, tecnicamente falando, eu digo isso porque o senhor tem uma formação técnica muito boa na área de administração pública, conhece os problemas a fundo, daquilo que realmente a sociedade precisa, não do que ela quer, mas do que ela precisa, daquilo que ela necessita, daquilo que é sustentavelmente viável para melhorar a vida das pessoas. Como é que a gente consegue mudar isso? Qual a opinião que o senhor tem em relação para que a gente possa reverter esse quadro, começar a virar esse jogo, para que a sociedade realmente comece a se interessar pela sustentabilidade e a se valorizar como cidadão para ajudar a sua comunidade local a ser melhor? Eu acho que é um erro assim grave quando a gente condena só os políticos e não responsabiliza em igual medida o eleitor que vendeu o voto, né? Ou o cabo eleitoral que se vendeu, né? Ou o funcionário que se submeteu à pressão para votar em determinada pessoa porque é subalterno dentro de uma empresa ou dentro da organização do município ou do estado ou da União. Então, acho que é um problema educativo, né? E como problema educativo, a Litoral hoje está fazendo um programa educativo, um programa de consciência cidadã, olhando um Brasil para frente, olhando um Brasil para os novos que vão entrar, para não dizerem que a gente está fazendo um programa eleitoreiro,
apontando coisas que nós sabemos até, que nós vemos, mas que é uma coisa generalizada. É uma coisa generalizada. Então, vamos educar o povo para votar bem e para ter uma consciência cidadã. O senhor falou que algumas pessoas podem pensar, ou alguns políticos que escutam esse programa, de repente podem achar que seria um quadro eleitoreiro. Agora, pensando bem, na verdade, seria um quadro de assessoria técnica para eles, na verdade, né? Porque ao longo do tempo que você está aqui, já tá conosco há quase um ano, fazendo esse quadro, apontando problemas e dando soluções. Em vários momentos o senhor apontou defeitos aqui de vários assuntos e apontou as soluções. Se não resolveram, é porque não quiseram. Ganharam uma assessoria de graça, né? Não resolveram porque não quiseram, na verdade. Marcelo, porque nós temos ainda enraizado coisas. Por isso que eu digo que não adianta apontar pessoas. Nós temos enraizado coisas, por exemplo, se o seu amigo é ladrão, você não denuncia porque é seu amigo. Na verdade, a consciência cidadã mandaria que, mesmo que fosse seu filho, mesmo que você contratasse um advogado para defendê-lo, porque todos têm direito à defesa, não pode ser julgado sem o direito de defesa, mas você deveria apontar o seu filho como corrupto, o seu amigo como corrupto. No mínimo você tem a obrigação de não concordar com ele, porque se você concorda com o seu vizinho corrupto, se você vê que você trabalha igual a ele, você acorda às 5, ele acorda às 8, você dorme meia-noite, ele chega em casa 4 horas da tarde para tomar o vinho dele, mas ele cresce mais do que você é mais trabalhador, você é mais competente, você é mais preparado e o patrimônio dele se multiplica, né? Como se o seu fosse macho e o patrimônio dele fosse fêmea, que só faz parir e não acaba mais. Durante a Copa das Confederações, a população brasileira, ou pelo menos alguns setores da nossa sociedade, se uniu para ir para a rua dizendo que não aguentava mais essa questão da corrupção, do desvio de verba pública, ou seja, escolher justamente um evento esportivo para poder fazer protesto. Claro, é evidente que a gente sabe que uma parte desses protestos foi legítimo, né? Uma parte foi legítima, mas a outra parte acabou virando bagunça, né? Baderneiros acabaram tirando o brilho de um protesto que era legítimo. Ou seja, muita coisa, a gente sabe que muita coisa não foi resolvida. O máximo que aconteceu foi os governos aí que tinham que aumentar passagem de ônibus e acabaram não aumentando em função desses protestos. Copa do Mundo está vindo aí. O senhor acredita que essas pessoas vão voltar para a rua? E é o correto justamente ir para a rua justamente em junho? Não seria ideal fazer o protesto justamente em outubro, que é o mês de campanha, e fazer esse protesto na urna? Que opinião que o senhor tem em relação a essas pessoas que foram para a rua defender sustentabilidade, foram para a rua buscar meios para se coibir ou para se punir a corrupção? Como é que o senhor analisa isso? Por você ver, Marcelo, né? Nós que estamos aqui com vocês nesse convívio gostoso há um ano, eu deixei muito claro assim, uma marca que é a seguinte: eu não me nego a comentar nenhum assunto, por mais difícil que ele seja. E podemos concluir que o brasileiro o brasileiro gestor, ele não tem aquela coragem de dizer não, ele não tem a coragem de dizer assim, eu não posso fazer a Copa. Não, ele diz, eu vou fazer a Copa e depois empurra esses custos para a população toda pagar. Bom, por que a Copa é uma decisão controvertida? Porque quando fizeram o Sambódromo no Rio de Janeiro, o arquiteto que idealizou, provavelmente foi Niemeyer, no governo Brizola, né? São pessoas que tinham uma consciência social tão aguçada que aquele sambódromo serve para os 4 dias de carnaval, mas serve durante o ano todo para a educação. Então, na Copa, o que acontece é que fizeram elefantes brancos, que custaram uma enormidade de dinheiro. Todo dia se reedita, se corrige as verbas para mais, né? Muita gente diz até que a questão do atraso é para forçar exatamente que o dinheiro saia em maior quantidade e depois
será que esses estádios têm viabilidade para se manter, não é? Será que eles são sustentáveis? Exatamente. Quer dizer, ou vai servir apenas a um mês e vai deixar o débito com a gente, nós brasileiros que pagamos a maior carga tributária do mundo? Então, desse ponto de vista, nós estamos fazendo uma festa muito bonita, mas não discutimos quem vai pagar a conta, e a conta é muito cara. E o que vai sobrar depois, né? De que forma a sociedade vai poder reaproveitar isso? Pois é, como é que nós vamos usar? Talvez não fosse melhor investir no esporte amador, né? Para, por exemplo, enfrentar o problema da droga, para enfrentar o problema da violência. Quem sabe se aqueles estádios fossem construídos para a Copa, não tenho nada contra a Copa, gosto de futebol, mas ele tem que ter uma destinação que não seja só a destinação da fantasia, da mania de grandeza que às vezes impera no Brasil. Ok. Estamos conversando sobre sustentabilidade, corrupção com o doutor Álvaro Luiz. Nós vamos ter intervalo comercial, Souza Grapiona, e a gente volta para a gente poder encerrar esse assunto, né? E, claro, evidente, eu vou querer saber mais alguma opinião do doutor Álvaro, principalmente em relação à corrupção. A gente vai ali, daqui a pouco a gente volta. São 12 horas e 36 minutos. São 12 horas e 41 minutos. Estamos de volta aqui com o doutor Álvaro Luiz, falando sobre sustentabilidade e corrupção. E as pessoas estão participando aqui conosco, aqui na nossa grande rede. Aqui o Rony já captou aqui conosco. A Tamílis Vilas Boas, viu, doutor Álvaro? Ela está falando aqui que a realidade é que existe mais corrupção do que sustentabilidade, quando deveria ser o contrário. Ela está correta, né? Pois é, Marcelo. Tamílis, né, ajudando a gente a fazer esse programa, entrando no debate, está correta. Na verdade, Tamílis, não pode haver sustentabilidade com a corrupção. A corrupção é exatamente quem emperra a sustentabilidade, quem impede a sustentabilidade do ponto de vista econômico. Falar em ponto de vista econômico, eu estava até comentando em off contigo aqui, eu li um artigo um tempo atrás, dizendo que se o Brasil hoje reduzisse a corrupção em pelo menos 10%, não precisava nem ser a metade, se nós reduzíssemos a corrupção em 10%, 50 bilhões de reais deixariam de escoar pelo ralo no Brasil. Quer dizer, é uma quantia exorbitante. Agora imagina o que se dá para fazer no Brasil com 50 bilhões de reais. Se a gente sabe que uma cidade, né, como do porte de Tuberá, de Camamu, tem receitas na ordem de 3 a 5 milhões de reais por mês, quando você fala em 40, 50 bilhões, você imagine quantas cidades poderiam ser sendo beneficiadas. Era mais escola, mais unidades básicas de saúde. Há uma coisa, você vê que tudo é a impregnação cultural, né? Os poderosos, eles vão dizendo coisas repetidas vezes e o povo vai acreditando. Você lembra daquela história, rouba mais faz, né? Rouba mais faz. Não, pode roubar, contanto que faça alguma coisa. Você veja, Marcelo, que não é essa a questão do gestor público não é o fazer, é quanto gastou para fazer, como ele fez. Pelo seguinte, se consegue 10 mil reais para construir uma casa, né? Então vem aí um projeto para construir 500 casas, como ocorreu em Camamu. Aí dá onde só, cada casa está sendo orçada por 10 mil reais. Ora, e se o gestor gastou só 5 empregando material de péssima qualidade, contratando maus profissionais e botou 5 no botão? A questão não é só fazer. O povo tem que conferir quanto custou, quanto estava orçado e quanto realmente foi gasto, se o material é bom ou se o material é ruim. Senão os enrolões, né, enchem a cidade de obras mal feitas, de obras de péssima qualidade, e depois em campanhas eleitorais eles saem dizendo que fizeram muito. Não basta fazer muito. O roubo, a corrupção está exatamente em fazer de má qualidade para embolsar uma parte dos recursos. Ok.
Doutor Álvaro, eu quero te agradecer aqui, até porque se nós formos falar aqui de corrupção, a gente vai levar o ano inteiro aqui, citando exemplos e mais exemplos, mas eu acredito que as pessoas de casa puderam ter pelo menos um pouquinho de noção em relação ao seu papel, porque eu acho assim, como o senhor disse, as pessoas que estão nos ouvindo é que tem que fazer o papel de começar a mudar essa realidade para que a sustentabilidade chegue na sua rua, chegue na sua casa, chegue no seu bairro, na sua cidade. E como é que se faz isso? Votando certo, votando bem, votando em propostas. Fiscalizando. Não é isso? Eu acho que é por aí que as pessoas vão começar. As câmaras, né, Marcelo? Até porque... As câmaras de vereadores. Exatamente. Atuando de uma forma mais independente do executivo. Olha, a Fernanda Silva está participando conosco aqui, doutor Álvaro, quer saber o seguinte, qual seria o critério para que a justiça fosse mais eficaz, no caso, com a corrupção, na verdade, ela quis dizer contra a corrupção. Ô, Fernanda, as leis existem e são rigorosas, o que falta é o cumprimento dela, talvez porque... No papel são perfeitas, São né? perfeitas, talvez porque, primeiro, nós, cidadãos, eu e você e todos os outros que moramos nas cidades, né? Nós não denunciamos, porque ficamos com medo, né? Com medo de denunciar que alguém não vai gostar da gente, ou que vai bater na gente, ou que vai mandar nos matar, ou tirar o nosso emprego. Mas esse é um risco que nós precisamos correr como cidadão, senão não melhora nada. Eu só vou dar 2 dados aqui, ó. A Jornal à Tarde trouxe uma reportagem dizendo que a Bahia é campeã em ações de improbidade. São 1.294 ações de improbidade administrativa. Imagine. Né? A revista Isto É traz aqui uma outra de uma empresária chamada Ana Cristina Aquino, que denuncia a máfia da propina no Ministério do Trabalho, dizendo que para ela criar um sindicato, ela tinha que levar bolsas de dinheiro. E você vê, na saúde, o ministro Padilha fazendo tanta publicidade para ser eleito o governador de São Paulo. A gente mostra, por exemplo, só um dado: leitos hospitalares. Entre 2002 e 2013, em 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso, tinha próximo de 3 leitos hospitalares disponíveis para cada cidadão, cada 1.000 habitantes. Hoje nós temos 2,4, quer dizer, caiu 15%. Leito psiquiátrico caiu para metade, a disponibilidade de leito psiquiátrico no momento em que o crack está destruindo a sociedade e a família, né? Então, é um país que precisa não só ser repensado, é um país que precisa de educação cidadã, formar cidadãos, formar homens que não cheguem na fila do banco, né, pedindo para passar na frente, entregando o negócio para o outro pagar, né? Porque a corrupção está em pequenos atos. Quando o cara vai ser político, ele só tem mais dinheiro na mão. Aí, se ele já aprendeu a ser corrupto quando era adolescente, quando ele for adulto, ele vai ser mais ainda. É um problema sério que cabe a cada um de nós ter essa consciência cidadã, e nós estamos aí à beira de uma eleição, outubro está chegando, e é uma grande oportunidade para exercer essa consciência, não é verdade, doutor? Acho que é um grande remédio para o Brasil, é a consciência cidadã. Eu acho que os professores, os políticos, né, a imprensa, o rádio, os radialistas, precisam fazer isso. Você vê que às vezes eu dou uma passada assim no Facebook, as pessoas gostam muito quando dizem assim: olha, bom dia, eu vou mandar um buquê de flores para você, uma mesa farta aqui de chocolate, todo mundo cai em cima comentando e tal. Na hora que você provoca a consciência cidadã, que as estradas estão péssimas, que a saúde não está boa, que a educação não está boa, poucas pessoas comentam. Às vezes nem curte, na verdade. Nem curte, nem dá uma curtida lá no Face. Não é meu, não, isso é um problema dos outros. Né? Verdade. O problema público é problema dos outros, não. O problema público é o problema de cada um de nós que financiamos com o nosso imposto. Ok. Doutor Álvaro, obrigado pela sua participação mais uma vez, claro, sempre enriquecedor aqui em termos de saúde, de educação também. A gente já estamos entrando também nessa questão de educação mesmo. Então eu quero te agradecer aqui em nome da equipe da Rádio Litoral FM, né, deixar espaço aqui para que você possa mandar aqui o seu abraço e tal.
e marcamos para a próxima quinta-feira mais um bate-papo aqui com mais um assunto que seja relevante para a nossa comunidade. Tem trabalhos que são prazerosos. Essa é uma prestação de serviço que nós fazemos com enorme prazer. E eu costumo não nominar as coisas, mas hoje eu quero dedicar, não é, esse programa Sustentabilidade e Corrupção para a loja maçônica Esperança e Progresso de Camamu, que sempre me incentivou a trazer temas desse tipo para serem discutidos, não é, com a comunidade. Porque, na verdade, me disseram que essa era uma ação maçônica verdadeira, levar à comunidade os bons princípios, as boas regras de convivência, né? A consciência cidadã, problema da droga, tudo que nós estamos fazendo aqui e que eu tive essa acolhida, não poderia ser melhor, da Litoral, com o prestígio, com a potência que ela tem. Ok. Conversei hoje, né, no nosso Papo da Semana, falando sobre sustentabilidade e corrupção com o doutor Álvaro Luiz. Na próxima semana, quinta-feira, a gente tem mais aqui um assunto para tratar com o doutor Álvaro. Não vou nem para o intervalo comercial, vou rapidinho aqui, vamos